Disney está passando por uma crise como há muito não se via, demitindo milhares de funcionários e até trocando de CEO. Ao mesmo tempo, Hollywood como um todo também está afundando, sofrendo com greve de roteiristas e atores, e os filmes estão amargando grandes prejuízos. Mas o que explica a crise da Disney? E será que também estamos presenciando a decadência de Hollywood? Diga-me com sinceridade, quando foi a última vez que você foi ao cinema? Além disso, quando foi a última vez que você assistiu um filme nas telonas que era realmente bom? A indústria do entretenimento é o que move o mundo moderno, com bilhões de consumidores. Antes, o cinema era a maior fonte desse entretenimento. Com toda uma ambientação para nos absorver nas histórias dos grandes lançamentos da temporada, esse era o único lugar em que poderíamos ver as estreias de filmes, sem ter que esperar meses para seu lançamento em DVD ou na TV, como em uma sessão da tarde. Mas atualmente a história é outra. Com o celular, você tem acesso a todo o conteúdo de diversão que o mundo cria diariamente. Hoje, por um streaming no celular, você vê as grandes obras do cinema mundial pouco tempo após o lançamento nas telonas. Querendo ou não, muitas pessoas vão ao cinema não só em busca de um filme divertido, mas também para se separar do mundo cotidiano e se aventurar numa utopia por algumas horas. Essa é a essência da indústria do entretenimento, no fim das contas. Criar um enorme cenário de pão e circo, onde os espectadores esqueçam os próprios problemas enquanto acompanham uma boa história. Mas você há de convir, hoje o mundo e o cinema estão cheios de histórias ruins, e aqui mora o cerne do problema da Disney e dos outros grandes estúdios de Hollywood: uma penca de filmes e séries ruins. E quais as consequências disso? Uma grande crise. Apenas nos últimos 6 meses, a Disney perdeu um forte valor de mercado, registrando uma queda de 26%. Esses números fizeram repercutir as péssimas notícias envolvendo o conglomerado, entre elas a demissão de Bob Chapek como CEO do grupo empresarial. Além disso, o Disney Plus, streaming da companhia, perdeu 4 milhões de assinantes apenas nos primeiros meses de 2023. Com tudo isso, a Disney ainda demitiu recentemente quase 7 mil funcionários. O atual CEO Bob Iger argumentou que essa onda de demissões em massa tem o objetivo de economizar 5,5 bilhões de dólares. Mas não pense que as notícias ruins e polêmicas envolvendo a Disney acabam por aí. No mundo mágico do Mickey, a polêmica é a grande atração. A Disney é uma das maiores e mais importantes empresas do mundo, e isso vem de algumas décadas, mas ela não é imbatível. Está sujeita aos problemas externos e especialmente aos internos, como todas as outras. A administração da empresa vem sendo foco de críticas recentes, inclusive políticas. Para um lado do espectro político, ela é progressista até demais, onde privilegia a chamada lacração em vez de contar boas histórias, produzindo filmes e séries sem qualidade. Essas alegações ganharam muita força nos últimos tempos, especialmente após uma controversa decisão da companhia. Seus famosos parques deixaram de usar a distinção de gênero para se referir aos visitantes. No lugar de usarem senhoras, cavalheiros, meninos e meninas, os funcionários agora são obrigados a utilizar outros termos indefinidos, como sonhadores de todas as idades. Essa decisão foi anunciada em março do ano passado, 2022, pela gerente de diversidade e inclusão da Disney, Vivian Ware, numa conferência onde ela estava explicando as ações da centenária companhia em relação à diversidade, equidade e inclusão. Segundo a executiva, eles passaram a adotar uma linguagem tida como neutra para criar um momento mágico para as crianças que, por qualquer razão que seja, não se identificam como um garoto ou uma garota. Ela também afirmou que todos os funcionários do parque receberam um treinamento sobre o tema para não cometerem gafes. O principal parque da empresa, o Walt Disney World, está situado em Orlando, na Flórida, e esse estado americano é um dos mais conservadores atualmente, o que torna a situação da empresa com esse espectro político ainda mais delicada. A Flórida é governada por Ron DeSantis, um membro do Partido Republicano e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos para as eleições de 2024. O político e o conglomerado entraram em rota de colisão quando a Disney criticou uma lei estadual que visava proibir a discussão sobre orientação sexual ou identidade de gênero nas escolas de ensino fundamental. A empresa fez uma forte pressão para que essa lei não passasse. Bem, ela passou, mas o governador DeSantis não baixou a guarda e decidiu atacar a Disney onde mais doeria, retirando o status especial da empresa na Flórida. Basicamente, desde 1968, a região do Disney World, correspondente a 100 km², funcionava como uma cidade independente dentro da Flórida, onde a Disney executava o papel do estado. A corporação administrava a região dos parques e os arredores como se fosse um governo local, arrecadando impostos e garantindo serviços públicos essenciais como coleta de
de lixo, tratamento de água e outros. Em tese, a partir do fim do status especial da Disney, o governo da Flórida pode tomar o controle das operações dos parques. Por isso, a Disney entrou na justiça contra as autoridades locais, pedindo para que seu status especial seja mantido e derrubem a revogação de Ron DeSantis. Resumidamente, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, a maior potência global, está travando uma intensa batalha contra um dos maiores conglomerados de mídia do planeta. Quem vencerá? Difícil saber, mas sabemos que será custoso para ambos os lados. E não pense que aqui se encerram as controvérsias da Disney. Uma outra parcela da população americana vem acusando ela de praticar um capitalismo cada vez mais selvagem, onde menospreza os funcionários ao passo em que seus executivos ganham rios de dinheiro. O estúdio, ao lado de outros gigantes de Hollywood, vem se negando continuamente a pagar de forma adequada e justa atores e roteiristas. É importante destacar que não são os grandes atores famosos mundialmente que sofrem com isso, afinal, já são multimilionários. A Disney e seus pares se negam a pagar o reivindicado para atores, atrizes e roteiristas de menor expressão. Enquanto isso, Bob Iger, CEO da Disney, tem um salário anual de 27 milhões de dólares, sem contar eventuais bonificações. Além disso, os grandes estúdios querem escanear o rosto e as expressões corporais de todos os atores americanos para que assim possam usar suas imagens eternamente por meio de inteligência artificial. Paga-se uma vez, usa-se para sempre. Mas todas essas polêmicas da Disney podem esconder algo ainda maior envolvendo a empresa: a possibilidade dela ser vendida. Marvel, Lucasfilms, Pixar e Fox são algumas das marcas sob o guarda-chuva da Walt Disney Company. Marvel Studios é o mais lucrativo da história do cinema global, tendo faturado mais de 30 bilhões de dólares com seus infinitos lançamentos no universo compartilhado de super-heróis da editora de quadrinhos. Já a Lucasfilm é a marca por trás da saga mundialmente famosa Star Wars, que é um sucesso estrondoso desde a década de 70, presente nas mais diferentes mídias, como teatro, jogo, animação e live action. Quanto a Pixar, ela é o estúdio de animação mais renomado, tendo feito clássicos como Toy Story, Procurando Nemo e Cars. Por fim, tem a Century Fox, que foi comprada pela Walt Disney Company em 2019 pelo nada singelo valor de 71 bilhões de dólares. Era uma gigante comprando outra. Em termos de cinema mundial, a Disney não poderia ter feito uma compra melhor. Afinal, a Fox é a produtora de 3 das 5 maiores bilheterias da história, com Avatar 1 e 2 e Titanic. Em síntese, 4 dos pilares atuais da Disney nem sequer eram propriedade pouco tempo atrás, e nem se tornaram grandes por causa dela. Mas com sua política agressiva de compras, ela praticamente garantiu um monopólio sem precisar ser criativa ou inventiva. Geralmente a Disney é a predadora, que abocanha a concorrência, mas agora ela pode estar prestes a se tornar a presa. Rumores falam de uma possível venda da empresa para outra companhia gigante. Você não ouviu errado. Dessa vez a Disney seria comprada, e não quem compraria. Mas quem teria cacife para comprar um dos maiores conglomerados de mídia do mundo? A resposta é mais óbvia do que parece: a Apple. A gigante da tecnologia planeja entrar com mais força na produção de filmes para cinemas, investindo cerca de 1 bilhão de dólares, impulsionando assim o Apple TV. Qual a melhor forma de impulsionar seu próprio streaming e entrar de vez na briga dos grandes em Hollywood do que comprando a Disney, a marca mais consolidada do ramo? A aquisição da Disney por parte da Apple não é um assunto recente, vindo de alguns bons anos. Apesar do tema esfriar frequentemente, vira e mexe e volta à tona. Hoje a Disney não está em seus melhores dias, e a Apple tem caixa suficiente para adquirir o conglomerado. Afinal, a empresa da maçã tem um valor de mercado em torno de 3 trilhões de dólares, enquanto a companhia do Mickey Mouse é avaliada em pouco menos de 200 bilhões. Ao comentar o tema, Bob Iger, CEO da Disney, disse: "Acredito que se Steve Jobs estivesse vivo, já teríamos fundido nossas empresas. Jobs não está vivo, mas o negócio não morreu junto dele. Afinal, a Apple quer porque quer fazer parte de Hollywood com mais força. Isso é, se Hollywood ainda existir daqui a pouco tempo." A crise de saúde de 2020 mudou tudo. Do dia para a noite, a vida passou a ser caseira e, mais do que isso, ela passou a ser digital. De 2020 a 2021, Hollywood foi uma das indústrias que mais sofreu o baque do isolamento social e do colapso econômico global. Primeiro, porque suas caríssimas produções foram interrompidas do dia para a noite. Assim, filmes que já eram caros, com orçamento na casa das centenas de milhões de dólares, se tornaram ainda mais caros, pois a paralisação e a retomada das gravações, meses depois,
não foram gratuitas, obviamente. O segundo ponto que impactou severamente Hollywood é que sem as pessoas indo ao cinema, o dinheiro da bilheteria, o que move essa indústria, simplesmente deixou de existir. Então, lançar no streaming se tornou a solução. Antes, só conhecíamos a pioneira do setor, a Netflix. Hoje já temos Amazon Prime Video, HBO Max e Disney Plus, se destacando como as grandes marcas. Mas essa era uma solução paliativa, que não poderia durar muito tempo. Os cinemas foram reabrindo gradualmente, mas Hollywood já tinha outro problema a resolver. Como fazer as pessoas irem ao cinema como iam antes de 2020? Não existe uma resposta exata para essa questão, uma vez que o cinema americano está oscilando bastante nas bilheterias. Existem filmes que são um sucesso absoluto, mas também existem aqueles que são um fracasso retumbante e mostram o fundo do poço que atingiu Hollywood e seus prestigiados estúdios. A DC, principal marca da Warner Bros. Discovery, amarga prejuízo atrás de prejuízo, com filmes como Adão Negro, Shazam e o colossal fracasso The Flash. A Marvel está oscilando entre fracassos e relativos sucessos no último ano. A situação é ainda pior no Disney Plus, que tinha no universo Marvel um grande trunfo para manter e conquistar assinantes, mas assim como o número de assinantes, a qualidade também vem caindo. A recém-lançada série Invasão Secreta conquistou uma aprovação de apenas 13% em seu episódio final. Outras produções da Disney, como o remake em live action de A Pequena Sereia, também amargam grandes fracassos nos cinemas. O filme teve orçamento de 250 milhões de dólares, mas não faturou nem 600 milhões. A Disney ainda não teve um filme batendo a preciosa marca de $1 bilhão neste ano de 2023, enquanto seus concorrentes já conseguiram o feito. Seu próximo lançamento nos cinemas, Mansão Mal-Assombrada, muito provavelmente também será um fracasso, com aprovação da crítica de apenas 41%. A Disney pode estar sofrendo bastante entre os grandes estúdios de Hollywood por uma certa falta de criatividade, onde outros aspectos, como ideológicos, são mais importantes que a obra em si. Seus remakes de obras clássicas são frequentemente envolvidos em polêmica, pois a empresa quer mudar a obra para ser mais aceitável no mundo moderno. Mas suas considerações tortas e rasas desagradam todos os públicos, como foi visto no live action de Mulan, onde elementos do filme clássico foram retirados, como o carismático dragão Mushu, em nome de uma maior fidelidade e respeito à cultura chinesa. Mas nem isso conseguiram, tendo em vista que até mesmo o público oriental ficou descontente com a falta de precisão histórica, como se o filme só tivesse juntado o máximo de elementos possíveis de forma jogada, e as decepções não param por aí. No próximo ano, será lançado um remake de A Branca de Neve e os Sete Anões, mas adivinha só, não teremos 7 anões, pois o conglomerado considerou que seria ofensivo com os anões. Você entendeu? Eu também não. Disney e Hollywood têm um grave problema que só pode ser resolvido de uma forma simples, contando boas histórias. Mas isso parece algo difícil nos tempos atuais. Renda sem chefe. Isso mesmo, eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Quer descobrir por que as pessoas estão fugindo de Nova York? Eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!